Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta quinta-feira. Estado ganha 6 novas rotas de voos. Policial militar é preso durante a operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. País registra aumento no número de empregos com carteira assinada. Já o Rio Grande do Sul segue com o pior resultado entre os estados. E mais os comentários de Cadu Oliveira, Guilherme Macalossi e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC, oferecimento CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida, sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre os novos voos que ligam Porto Alegre ao interior do estado. O anúncio foi feito hoje no Palácio Piratini. Neste ano, o 20 de setembro, tradicional feriado gaúcho, virá acompanhado de um presente para o estado. Novos voos que ligam Porto Alegre ao interior do Rio Grande do Sul. Em cerimônia no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou as novidades. Um grande estado como o nosso precisa certamente ter investimentos em logística que permitam aproximar e integrar as regiões para que o melhor que o estado tem, que é a sua gente, possa estar próxima dos grandes centros e assim que todo o seu talento, a sua capacidade sejam melhores aproveitadas. Os primeiros voos que acontecem no dia do feriado são trechos Porto Alegre-Bagé e Porto Alegre-Santa Rosa. No dia 9 de novembro, Rio Grande é adicionado à rota da capital. No dia 21, São Borja. Já em dezembro, no dia 16, a companhia passa a operar Porto Alegre-Santana do Livramento e no dia 20, a cidade de Passo Fundo se junta ao cronograma de voos. Nós estamos falando de 6 destinos com distâncias para Porto Alegre que variam entre 1h20 e até quase 2 horas. Dando uma ideia para vocês, a todos, de precificação, que evidentemente varia em função da antecipação da compra, do nível de ocupação das aeronaves, mas para essas rotas, de uma maneira geral, estamos falando entre tarifas que oscilarão entre R$400 e R$800. As passagens começarão a ser vendidas no dia 6 de agosto no site da Gol. Até o final deste ano, haverá de 3 a 6 voos semanais operando nas 6 cidades gaúchas. E a aviação regional, então, é determinante para isso, para desenvolvimento e aproveitamento dos talentos humanos disponíveis nas diversas regiões e para levar até essas regiões também quem tem recursos para investimento, quem tem capacidade de empreendimento para ajudar elas a se desenvolverem. A empresa Fraport apresentou um plano de remoção das famílias da Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre. O investimento total será de mais de 29 milhões de reais. A proposta apresentada em fevereiro ao Ministério Público Federal e representantes do Poder Executivo foi rejeitada, pois o limite de gastos estabelecidos pela Fraport foram considerados baixos. 5 meses depois da tentativa de acordo com o MPF, ajuizou uma ação civil na Justiça Federal para impor à empresa os gastos da desocupação. A decisão agora cabe à Terceira Vara Federal de Porto Alegre. A audiência de conciliação está marcada para o dia 8 de agosto. O advogado de um dos hackers suspeitos de invadir celulares de autoridades, como o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro, fez um depoimento hoje na Polícia Federal. Segundo ele, um dos objetivos era vender as informações para o Partido dos Trabalhadores. Eu chamo agora o Guilherme Macalossi. Macalossi, uma divulgação agora, está rolando essa investigação da Polícia Federal e uma notícia bem forte, né? Que visão de negócios, né? É verdade. Agora, eles também confessaram, dos autores do crime, confessou que entregou as informações para o site The Intercept. Agora, além disso, meus amigos, também se descobriu que estes hackers invadiram, além dos telefones do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de outras 1.000 pessoas. Entre essas 1.000 pessoas estavam autoridades como o presidente da República, exato, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, foram crimes praticados contra o Estado. Exato. E eles deveriam ser inseridos na Lei de Segurança Nacional.
O crime que eles praticaram vai muito além do crime comum. É um crime contra as instituições, coloca em risco a segurança do país. E isso tem que ser devidamente apurado e as punições devem ser na medida da prática delituosa que foi praticada. Agora, por enquanto, não há ainda elementos que possam fazer crer que o The Intercept tenha participado do delito. Exato. Portanto, o ato de invadir os celulares foi criminoso. Agora, a publicação das matérias, não. A menos que nós fiquemos sabendo que o The Intercept Pagou por essas informações, né? pagou ou participou, encomendando. Exato. Porque daí você deixa de ser o recebedor da informação, Claro, exato. e passa a ser o autor, né? A parte ativa, do delito também, né? A parte ativa da delinquência. E daí já não enquadra-se na seara da liberdade de informação e da liberdade de imprensa. Por quê? Porque quando um jornalista recebe uma informação, ele tem o direito de publicá-la. Exato. Agora, o que ele não tem direito é de praticar um crime para obter a informação. Essa é a diferença. Isso não está estabelecido ainda. Vamos ver como é que o processo andará. Um parênteses aqui sobre uma outra questão relativa ao ministro Sérgio Moro. Ele disse que as informações seriam destruídas. Não é competência do ministro da Justiça determinar isso. Quem determina isso é a Justiça, da qual o Sérgio Moro já não faz mais parte. Então, cada macaco no seu galho. Exato. Né? Cada um no seu quadrado. Porque tem uma outra questão também, que agora, se investigando, pode também ver a veracidade das informações, se elas realmente foram adulteradas ou não. Essa é uma das preocupações, acho que, do ministro Sérgio Moro, porque ele é um dos que mais contesta junto com os promotores Deltan, mas assim, vamos deixar a polícia investigar, né? Acho Não, que é esse o caso, é importante se analisar isso, e os dados têm que ser devidamente periciados. Exato, para exatamente. saber se a informação obtida foi de alguma maneira mudada. Porque, tendo sido mudada, daí você incorre em outros crimes variados, você alcança uma outra repercussão e, diante de um contexto como esse, que enseja a atuação de integrantes da justiça dentro de um contexto de investigação de uma operação criminosa, os cuidados são ainda maiores. Exato. Agora, me assusta muito que autoridades como o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República tenham tido seus celulares invadidos com essa facilidade. Porque o método não foi tão extraordinário, é uma coisa super simples, que qualquer um poderia fazer. Tem-se a imagem do hacker, aquele nerd que fica preso debaixo de casa, assim, né, com um monte de computador ao redor. Que nada, ele pegou o celular e fez ali. Exato. Ele fez através dos computadores, na verdade. Era uma questão simples de código em que você... O Telegram, na verdade, em vez do WhatsApp, ou ao contrário do WhatsApp, que você ativa pelo QR Code ali, ele envia um código para o seu celular. Só que se o seu celular estiver ocupado... Ele manda uma mensagem de voz. Exato. Então é muito simples de invadir. É muito simples. E daí, quando eles invadiram o celular do Sérgio Moro, eles conseguiram a lista de contatos que ele tinha e, através disso, fizeram o mesmo procedimento com todo mundo. Agora, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República e integrantes da Justiça que estão envolvidos em operações desta monta deveriam se precaver. Não podem ficar utilizando os aplicativos que eu e que você de casa usamos. Não é a mesma coisa. Você imagina se o presidente americano, se o Donald Trump vai usar o WhatsApp. Exato. É óbvio que não, né? Perfeito. É isso. É isso. Macalossi, o Cruzando as Conversas hoje? Hoje o Cruzando as Conversas vai tratar sobre a polêmica envolvendo a Ancine. Perfeito. A Ancine deve troca existir? de ministérios e tudo, né? Tudo, né? Pode investir nesse filme, não pode naquele. É uma polêmica boa. A partir das 22h30, um pouquinho depois, talvez, depois do jornal. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Obrigado. Até mais. E um policial militar foi preso durante uma operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Outros 2 homens também já foram presos. Segundo a polícia, outros 5 suspeitos foram presos na semana passada. Eles foram detidos porque armazenavam um grande volume de material pornográfico. Peritos de informática do Instituto Geral de Perícias participaram da operação para fazer as análises dos equipamentos. A Brigada Militar informou que não vai se manifestar sobre a prisão do policial. A Polícia Civil prendeu um homem com grande quantidade de drogas e munições em Santa Maria, no centro do estado.
Foram apreendidos 6 quilos de crack e 3 de cocaína, além da apreensão de munições de diversos calibres. Já em Canoas, o DENARC descobriu uma residência que serviria como laboratório para a produção de drogas que posteriormente era distribuída no interior do estado. Foram apreendidos cerca de 18 quilos de cocaína, 667 gramas de crack e outros materiais para a produção de drogas. O material apreendido poderia render mais de R$1 milhão aos criminosos. Um outro homem foi preso em flagrante por receptação em Cachoeirinha. Ele roubou uma carga de cigarros em Sapucaia. Na residência dele foi encontrada uma arma de fogo. Agora vamos ao futebol. O Grêmio joga nesse exato momento contra o Libertad do Paraguai na Arena pelas oitavas de final da Libertadores. Até agora o placar é 0-0, o jogo está no intervalo. E para comentar o jogo até o momento, recebo Cadu Oliveira. Boa noite, Cadu. Pois é, 0-0, intervalo de jogo, né? Boa noite, Daniel, boa noite a quem nos assiste. O Grêmio tem o domínio da partida, mas o Grêmio continua com aquele problema que está se tornando meio crônico, ou seja, a finalização. Everton é o principal jogador, é o jogador mais efetivo do Grêmio. O André, mais uma vez, não faz uma grande partida. A importância da vitória, o Grêmio sair daqui com um resultado positivo, até para que possa administrar o segundo jogo da classificação na próxima semana diante do Libertad. É bom que se diga que esse Libertad, que foi adversário do Grêmio na primeira fase da Libertadores da América, fase de grupos, e perdeu aqui. O Grêmio perdeu para o Libertad. Depois veio conseguir a sua classificação já na segunda partida. O Libertad já estava classificado, o Grêmio buscava a classificação e venceu lá por 2-0. Era outro jogo, era outra situação, mas a importância é tu vencer o primeiro jogo em casa até para que possa administrar esse segundo jogo, o jogo da volta. O Grêmio tem a posse de bola, o domínio do jogo, tem a iniciativa, desperdiçou algumas oportunidades, mas acaba não finalizando, né? O que tem sido esse grande problema do Grêmio. Essa expectativa é que no segundo tempo o Grêmio consiga chegar a essa vitória para também tranquilizar aí o torcedor gremista. Tu acha que é questão de tempo sair esse gol, então? Bom, pelo que está jogando agora? Pelo que o Grêmio está jogando, o Grêmio tem a iniciativa do jogo, tem a posse de bola, mas o Libertad tem uma forte marcação. É um time que se caracteriza exatamente por isso, pela uma forte marcação. O que está acontecendo é exatamente isso, esse problema, a finalização. O Grêmio, inclusive, que hoje anunciou oficialmente a contratação de um novo centroavante. O Luciano, jogador que estava jogando pelo Fluminense, ele pertence ao Leganés da Espanha. O Grêmio trouxe ele e adquiriu 50% do passe dele por €1 milhão. A expectativa é que o Grêmio agora com o Luciano é um belo centroavante, já passou pelo Corinthians, estava atualmente no Fluminense, é um jogador de pé esquerdo, um canhoto, né? Então o Grêmio aposta muito. Ele está chegando, inclusive, agora, ele vai ser apresentado, inclusive, logo após o jogo. Ele chega por volta aí, daqui um pouquinho, está chegando da Arena, onde será apresentado oficialmente, ele que foi anunciado hoje pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Duda Kreff. Perfeito. Cadu, muito obrigado, uma boa noite e até mais. Uma boa noite ao torcida, que o Grêmio consiga, nesse segundo tempo, chegar aí a vitória também. Perfeito. Obrigado, Cadu. Agora o Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Rio Grande do Sul tem o pior resultado do país em geração de empregos com carteira assinada. Nós já voltamos. Vamos agora ao comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Você acha que já paga muitos impostos? A carga tributária de 40% de tudo que tu produz ou consome é demasiada? Pois saiba que os partidos políticos estão trabalhando nesse momento no Congresso para que aumente ainda mais o quanto de dinheiro você destina para os partidos políticos para a eleição, a princípio de 2020 e em todas as outras que virão por aí. O que aconteceu? Mês passado, no finalzinho do período de trabalho, antes do recesso, houve uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi uma alteração feita pelo deputado federal Cacá Leão, lá do PP da Bahia, que quer duplicar o fundo partidário, o fundo eleitoral, que é o dinheiro que é destinado para que os partidos façam suas campanhas políticas. Para quem não sabe, esse fundo eleitoral foi criado para justamente compensar o fim das doações empresariais em campanha. Os partidos alegavam que
com o fim das doações empresariais, as campanhas iam ficar pobres e, portanto, eles precisavam de um dinheiro garantido para pagar as suas campanhas. Fato é que esse fundo eleitoral, que hoje já está na casa de quase 1,8 bilhão de reais, que foi utilizado na última eleição, ele quase que totalmente é destinado aos grandes partidos, MDB, PP, PSDB e PT. Ou seja, a tal da democracia da utilização desses recursos, tão alegada por quem defende isso, na verdade não existe, porque quanto maior o partido, mais recurso ele vai receber. E na grande parte dos partidos, esse recurso se destina a quem já tem mandato, a quem está buscando a reeleição, aos caciques dos partidos. Ou seja, isso é imoral de duas formas. Primeiro, porque não é justo que eu e você paguemos por campanhas de partidos e candidatos que nós jamais pensaríamos em votar, partidos que a gente jamais depositaria confiança, mas a gente está pagando pela campanha deles, todos eles. Agora, é importante destacar um fato, que números contra números não há argumentos. Esse aumento que está sendo previsto para 2020, de cerca de 2.400% do fundo eleitoral, desde que ele foi criado há 24 anos, é 25 vezes mais do que foi usado nas últimas eleições e é R$1 bilhão a mais do que a campanha mais cara, que ainda contava com o financiamento empresarial, que foi a campanha para prefeitos e vereadores em 2012. R$1 bilhão a mais do que a última campanha, que já foi a mais cara. Ou seja, dinheiro demais para políticos e partidos. Isso é completamente imoral. Nós somos favoráveis à extinção desse fundo partidário, à extinção do fundo eleitoral, e cada um vai correr atrás do patrocínio que precisar para fazer a sua campanha, ou que pague com seus próprios recursos, ou que faça campanhas mais baratas. O que a gente chama atenção aqui é que a cada eleição que passa, o custo da campanha reduz, porque são novas tecnologias, as campanhas estão cada vez mais baratas, e na contramão disso, os partidos querem mais dinheiro para fazer as suas campanhas. Segundo o deputado federal que propôs essa medida, né, essa alteração na lei de diretrizes orçamentárias, todos os partidos da casa estão apoiando. Mentira, tem partidos que não apoiam isso. O Novo é um deles, só para citar aqui. E tem diversos candidatos em diversos partidos que já não utilizaram dinheiro público na última eleição e que são contrários à utilização do fundo eleitoral para se elegerem. A verdade é que o Rodrigo Maia, que hoje é presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, é favorável à decisão e deve pautar a votação dessa alteração já na volta do recesso. Agosto vai ser um mês importantíssimo para quem se interessa por política e quer acompanhar o andamento das questões mais importantes desse país. A votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, em 2 turnos no Senado, a votação até o dia 20 da MP da Liberdade Econômica nas 2 casas e agora essa modificação da LDO, que vai tungar eu e você, fazer com que a gente pague quase 3,8 bilhões de reais para esses partidos e seus candidatos na eleição de 2020. Gente, quase 4 bilhões de reais de dinheiro público que não vai ser utilizado em segurança, saúde e educação e vai ser colocado na campanha, majoritariamente de reeleição, majoritariamente dos grandes partidos tradicionais. Isso é algo no qual nós temos que nos colocar 100% contra. Usem as redes sociais e se manifestem. Hashtag contra o novo fundo partidário. Hashtag do meu dinheiro não. Temos que trabalhar nisso. Se a gente não colocar pressão, eles vão aprovar e vão se beneficiar mais uma vez do nosso silêncio. O comentário de Fernanda Barti, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Porto Alegre é a capital com maior percentual de fumantes do Brasil. Mais detalhes diretamente da redação da RDC TV com a repórter Thaís Castro. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Pois é, e os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. E segundo o levantamento, o percentual de entrevistados fumantes de ambos os sexos chega a 14,4% em Porto Alegre,
contra 4,9 em Salvador e São Luís, que são duas cidades que têm o índice mais baixo de fumantes no país. E Porto Alegre também lidera o ranking em consumo de refrigerantes. Aqui, 23% das pessoas consomem refrigerante 5 ou mais dias na semana. E a gente volta contigo direto do estúdio. Obrigado, Thaís. E o Brasil criou quase 50 mil vagas de trabalho formal em junho. Mas o Rio Grande do Sul registrou o pior resultado entre os estados. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foi divulgado na manhã desta quinta-feira pelo Ministério da Economia. A economia gaúcha fechou 3.812 vagas com carteira assinada em junho. Pelo segundo mês consecutivo, o estado registrou o pior resultado do país. Em maio, foram cerca de 11 mil vagas preenchidas. Já no âmbito nacional, o saldo do último mês foi positivo. Em junho, foram criadas 48.436 vagas. O resultado foi o melhor para o período desde 2013, quando no mesmo mês foram geradas 123.836 vagas. Começam amanhã as obras de alguns trechos da Avenida Protásio Alves. Mais informações com o repórter Henrique Dil. Boa noite, Henrique. Boa noite, Daniel. As obras são para a colocação de barreiras de concreto nos corredores de ônibus da Avenida Protásio Alves. As 6 estações serão beneficiadas, que vão desde o Hospital de Clínicas até o Colégio Santa Inês. A primeira delas é essa aqui, próximo ao Hospital de Clínicas, e a previsão é que daqui a 3 meses a obra esteja pronta e durante a obra as estações não irão funcionar. A gente volta contigo aí no estúdio. Obrigado, Henrique. Agora é hora da previsão do tempo. A chuva diminuiu de intensidade hoje na capital, mas amanhã deve voltar com toda a força e por todo o estado. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões do Rio Grande do Sul para esta sexta-feira. Em Viamão, na região metropolitana, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde, períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Farroupilha, na Serra, dia de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chance de chuva a qualquer hora, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, a sexta-feira será chuvosa de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite, mínima de 9 e máxima de 16 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 9 e máxima de 16 graus. Em São Leopoldo, no Vale do Sino, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Porto Alegre ainda possui doses gratuitas de vacina contra a gripe. Quem traz mais informações da redação da RDC TV é o repórter Matheus Leal. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daniel. As vacinas ainda estão disponíveis em 12 unidades de saúde. As unidades são Santa Marta, Modelo, Santa Cecília, Vila dos Comerciários, Bom Jesus, Rubem Berta, Ramos, São Carlos, Panorama, Restinga e Tristeza. O número exato de doses disponíveis não foi confirmado. Segundo o último balanço divulgado pelo Estado, o número de mortes pelo vírus da gripe aqui no estado subiu de 18 para 21. A gente volta com você no estúdio. Obrigado, Matheus. E só para atualizar, o jogo do Grêmio continua 0-0. O jogo está aos 10 minutos do segundo tempo e o zagueiro Jeromel acaba de ser expulso, então o Grêmio vai ter que jogar o restante da partida contra o Libertad com 1 a menos. E com isso, o Jornal da RDC TV fica por aqui. A seguir, você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.